não é possível. Você está aí com um mês, às vezes 1 mês e 15 dias aí para poder se preparar, não tem condições. A primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que quando o candidato ele se propõe a fazer um concurso e sabe que esse concurso tem como critério de avaliação a parte física, é que assim que ele comece os estudos das matérias eletivas que fazem parte do edital, que ele comece também a fazer o treinamento físico dele. O assunto hoje é TAF e exame antropométrico. Na semana passada ou retrasada, eu não me lembro exatamente, a gente falou sobre esse assunto, né? A gente conversou sobre isso. Eu falei sobre o MC, índice de massa corporal, falei sobre os testes que são exigidos para fazer o TAF, né, para homem, tanto para mulher. Então a gente vai fazer uma revisãozinha rapidinho e logo em seguida eu vou verificar se o professor Rodrigo já está aqui. Ele já está aqui. Fala aí, Rodrigo. E daqui a pouco a gente dá oportunidade para ele falar aí, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma revisãozinha aqui. Utilizando aí como referência o edital do último concurso, o que vocês precisam saber é o seguinte: nós temos o exame antropométrico e o exame e o TAF. Os dois exames, apesar de serem etapas diferentes, etapas distintas, é praticamente realizado no mesmo dia. Então, o que é o exame antropométrico? É onde se verifica a altura do candidato e da candidata e o peso. A altura do homem é 1,65, 1,65 m. A altura da mulher, 1,60 m. Contra essas informações, contra essas medidas, não há o que se discutir. Por quê? Porque existem duas leis aqui no estado do Rio de Janeiro definindo que o limite, a altura para o homem é essa e a altura para a mulher é essa também. Por mais perguntas que o pessoal me faz: Marcelo, eu já servi as Forças Armadas e nas Forças Armadas, em especial no Exército, a altura é 1,60 m. Por que para homem? E 1,55 m para mulher. Por que na Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro é essa altura? Porque olha só, são regras diferentes, são instituições diferentes. Então, desde que esse requisito esteja previsto na legislação, vai valer essa regra, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, 1,65 é a altura para homem e 1,60 é a altura para mulher. Em relação a isso, é indiscutível, tá? Beleza. Qual é outro dado importante? No exame antropométrico é verificado essa situação, a altura e o peso. Por que é verificado esses dois itens? Porque o que vai aprovar o candidato ou não é o IMC. Então eu expliquei para vocês da última vez que o IMC, que é o índice de massa corporal, é uma fórmula. Não vou discutir isso aqui agora, mas eu vou dar essa oportunidade para o professor Rodrigo falar. Se ela é eficaz ou não, se essa fórmula é um índice oficial não, é um índice eficaz de verificar se realmente como é que fala? A proporção peso e altura está correto. Eu não sei dizer isso, né? Mas é o que a PM utiliza. A PM e tantas outras instituições utilizam, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o policial militar, o candidato, ele tem um índice de massa corporal alto, ou seja, ele é enquadrado aí, vamos botar um exemplo, como obesidade, só que ele é um atleta. E às vezes a massa corporal dele é muito alta, ele é uma estatura baixa, vamos dar um exemplo. Ele tem 1,65 m, mas o peso dele é alto, porque a massa corporal dele é alta, só que ele não necessariamente ele é gordo. Mas pelo IMC ele é enquadrado como obesidade grau 1. Se ele for enquadrado como obesidade grau 1, ele vai ser reprovado. Então essa situação leva a crer que o IMC atualmente ele está obsoleto, né? Mas como a PM utiliza isso e os profissionais aí da área validam esse IMC como válido, né? Vamos botar assim. Então não há o que se questionar não, tá? Se o professor Rodrigo quiser falar alguma coisa sobre isso aí, tudo bem, tá? Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: é um índice que a Polícia Militar exige, é um índice que a Polícia Militar vai utilizar, e é isso que vocês têm que ficarem atentos. Por quê? Se você tem 1,65 e na fórmula
IMC. Para se encontrar um IMC tem uma fórmula. Então nessa fórmula, se você for enquadrado dentro de um índice que não te aprova, aí você tem que ver o que você tem que fazer. Tem que abaixar a altura, não tem como, mas então você tem que abaixar o seu peso. Então é a única forma. Então existe uma fórmula que é o quê? Peso dividido pela altura ao quadrado. Então nós chegamos da última vez, deixa eu abrir aqui a calculadora. Vamos abrir a calculadora aqui. Vou pegar aqui alguém de bucha. Vou pegar alguém de bucha aqui. Calma aí. O Márcio. Fala, Márcio. Márcio Rodrigo. Cadê ele? Tá aqui? Eu vi que ele entrou. Fala, Márcio. Vou pegar você como bucha. Me fala aí, Márcio, a sua altura e o seu peso, sem mentir, tá? Que eu vou verificar qual é o seu IMC. Se você fosse fazer a prova hoje, qual é o índice, se você seria aprovado ou não. Diz pra mim aí. O peso dele é 1,85. Rapaz, tu tem isso tudo de altura, rapaz? 90. Tá, vamos lá, brigadão, tá? Brigadão pela tua participação aí. Vamos lá, como é que é o cálculo? O peso. Eu vou pegar o peso e fazer o quadrado dele. Então vamos aqui, 90 vezes 90 dá 8.100. Aí. Não, peraí, eu errei. A altura, né? Eu errei, foi mal. Foi mal. 1,85 vezes 1,85. Músculo puro. Então deu 3,42. 3,42. Aí eu vou pegar o peso no cálculo aqui. O peso dele, cadê o peso dele? 90. E vou dividir por 3,42. Então nós encontramos aqui, obrigado, viu, Márcio? Nós encontramos 26,31 no cálculo. Então, ao calcularmos o IMC desse rapaz, se ele for candidato, ele vai dizer o seguinte, que o IMC dele é 26,31. Na tabela do concurso, diz que 26,31 é enquadrado como sobrepeso. Deixa eu mostrar para vocês aqui, só um minutinho. Aqui é a tabela do edital, tá vendo aqui? Ó, o cálculo da fórmula, peso dividido por altura ao quadrado. Então deu 26, ele se enquadra em sobrepeso. O sobrepeso, aqui no item 12.4 diz, somente serão aprovados os candidatos que se encontrarem nas situações de saudável e sobrepeso. Então, deixa eu voltar aqui. Então, o Márcio, nesse caso, se ele fosse fazer a prova hoje do exame antropométrico, nesse cálculo que ele seria aprovado. Beleza? De boa. Tá, então aí, a partir daí, ele vai partir para a próxima etapa, que é o exame é o TAF, né? O teste de aptidão física. Para os candidatos do sexo masculino, diz assim, quais são os exames que o candidato tem que fazer? Tração na barra fixa, ele tem que fazer 2 repetições, tração na barra fixa. Existe uma forma de fazer, tá? Eu não vou falar sobre isso agora. Abdominal tipo remador, 35 repetições em 60 segundos. E corrida, 2.200 metros em 12 minutos. Então, para homem, tração na barra fixa, 2 repetições, que é assim, ó, o cara vai segurar assim e vai puxar, tá? Existe uma forma de fazer isso, eu não vou explicar agora, porque na live passada a gente explicou isso em detalhes, mas está lá no edital também. Abdominal tipo remador, são 35 repetições, existe uma forma de fazer também. E corrida, 2.200 metros. Isso para os candidatos do sexo masculino. Esse TAF, ele somente reprova, ele não dá para pontuação. No concurso de 2010, tinha pontuação. Atualmente não existe pontuação. O candidato ou ele é aprovado ou ele é reprovado, tá? Para as candidatas do sexo feminino,
Flexão de braço e antebraço, é no solo. Enquanto no homem é na barra, né, para ele subir o corpo, a mulher ela faz no solo, aquela barra no chão. São 15 repetições, 100 minutos, né? Abdominal, tipo remador, 25 repetições em 60 segundos. Cadê? E corrida, 1.800 metros em 12 minutos, tá bom? Tá, vamos dar uma olhadinha aqui. É um resuminho que eu queria fazer para vocês. Eu sei que a galera, quem já é candidato, quem já passou no concurso, já fez essa etapa. Quem não fez ainda, tá tendo a oportunidade de saber aqui as informações. Alguém fez uma pergunta, o Felipe falou o seguinte: professor, pode interferir também a ausência de peso? Pois eu tenho 1,88 m, mas tenho 74 quilos. Consigo fazer 10 barras tranquilo, passando do queixo, mas tenho percentagem de gordura baixa. Então, olha só, se você tiver numa condição que não seja de saudável ou sobrepeso, vamos pegar o teu exemplo aqui, vamos calcular o teu exemplo. A fórmula diz que é 1,88 vezes 1,88. Então vamos ver quanto que dá isso. 3,53. 74 quilos dividido por 3,53. Então bateu 20,96. Na tabela que está no edital, 20,96, né? O IMC dele enquadrou aqui no primeiro não, no segundo, e deu, peraí, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. 20, ficou enquadrado aqui, ó. Foi. Deu como saudável, enquadrou como saudável. A primeira classificação, que é menor do que 18, ó, 18, menor que 18,5, fica enquadrado como magreza, então estaria reprovado. 18,5 até 24,9 entra como saudável. Você bateu 20 e alguma coisa, então não estaria reprovado, não, tá? Estaria dentro. Mas se por acaso você estivesse na condição de magreza, então você teria que procurar um nutricionista, um profissional especializado, para te passar uma dieta para você ganhar peso. Isso é simples, pô. Isso é o mais básico. Vou abrir espaço aqui para o professor Rodrigo, a gente vai trocar uma ideia. O objetivo com o professor Rodrigo é fazer com que vocês, um bate-papo bem informal, tá? Para vocês conhecerem, ele faz parte da nossa equipe aqui de trabalho, e para que ele vai dar uma ideia para vocês como é que vocês fazem, como é que vocês vão fazer para alcançar esses objetivos. O que acontece? No momento que o país está passando, uma crise enorme, uma crise financeira, uma crise por conta desse problema de saúde que está assolando o mundo, muita gente, quer dizer, praticamente 95% da população vai ficar enclausurada em quarentena pelos próximos 60 dias a 90 dias, pelo menos. Eu sei que vão ter muitos problemas financeiros, problemas variados, né? Mas vocês têm que entender o seguinte: a vida, esses problemas a gente vai conseguir superar tudo isso, e logo em seguida a gente vai voltar à normalidade. E o que vocês têm que fazer nesse período que vocês vão ficar ociosos? Porque de fato ficarão ociosos, né? Vão ficar em casa, já que não vão trabalhar, já que não vão para a rua. A ideia é fazer com que vocês aproveitem mais o tempo de vocês se preparando para essas atividades aí que vão acontecer, seja daqui a 6 meses, seja daqui a 1 ano. É claro que o concurso vai sofrer alterações na sua previsão aí de publicação de edital, mas gente, quem não iniciou nenhuma atividade ainda, o momento exato é esse. E aí por isso que eu convidei o professor Rodrigo para ele dar uma dica para vocês, dar algumas dicas de como iniciar as atividades, né, focada nesse assunto aqui. Corrida, como é que a gente vai conseguir atingir 2.200 metros? É claro que a gente não vai esgotar o assunto, ele não está dando não é nenhuma assessoria, né? Porque a assessoria teria que ser individualmente. Ele vai dar dicas superficiais para que você de casa mesmo, ou então no seu bairro, você possa começar a iniciar as atividades aí. De boa, tô O que acontece? O pessoal, tem muita gente aí na live que já está se preparando e tal.
mas tem muita gente que vive perguntando: Marcelo, como é que a gente começa a iniciar as atividades? Eu começo a correr logo dos 2.200 metros, a barra. Eu vejo muita gente, Rodrigo, ser reprovado na barra. Às vezes o cara, não, por incrível que pareça, eu tenho muito cliente que não consegue fazer a barra. E é um pesar muito grande para mim não conseguir ajudar um cara desse, porque se ele não fez as 2 barras, ou seja, se ele não fez a tarefa de casa dele, na justiça a gente não consegue resolver isso. Então a única forma que eu vejo é o cara se preparar. Então, nada melhor do que procurar um profissional, né? Só que muita gente deixa para fazer o dever de casa em cima da hora. Aí em cima da hora não tem como. Eu sei que quem nunca fez barra, 2 barras, 1 barra, seja qual for, não vai conseguir fazer em uma semana, né? A não ser que tenha muita disposição mesmo. Então, assim, nada mais justo de que a gente tentar orientar eles aqui. Então, o que eu queria, de uma forma bem informal mesmo, quais são as orientações que você poderia dar a essa galera para início de conversa? Como eu falei, são 2 etapas. O exame antropométrico, verificar a altura e o peso. Então, você verificou que... Veja que um rapaz aqui fez uma pergunta. Ele disse o seguinte: se eu me enquadrasse na situação de magreza, como é que ele poderia melhorar o peso dele aí? Tanto para ganhar peso, de forma gradativa, né? Eu sei que não sei se isso vai interferir na questão de ética, né? Então aí você toma cuidado aí com as informações, se pode falar, se não pode, mas dá pra gente algumas dicas pro cara que está na situação de magreza, como é que ele pode alcançar um pouquinho mais de peso, sem interferir na qualidade, na saúde dele. E aquele cara que tem sobrepeso, tem um peso maior, que ele pode vir a ser reprovado por um excesso de peso, o que ele tem que fazer para reduzir mais isso? O que você pode falar pra gente? Qual é a sua contribuição pra gente aí? Primeiro, calma. Calma, muitas coisas. Vamos lá, pelo começo. Primeiramente, a pessoa que ela foca num concurso público, geralmente que tem aí como avaliação a parte física, né, que é como critério seletivo, essa pessoa ela não se dedica para a parte física. Ela foca nos conteúdos, nos conceitos, foca na matéria que ela tem que estudar e deixa a parte do treinamento físico para o final, quando ela já sabe que foi aprovada ou não. Então, isso é impossível. A pessoa não consegue ser aprovada. Agora não tanto, porque os concursos que estão exigindo aí esse critério de avaliação estão um pouco travados. Mas teve época que eu pegava muitas pessoas que vinham me procurar e por mais que eu explicasse, olha, não é possível, você está aí com um mês, às vezes 1 mês e 15 dias aí para poder se preparar, não tem condições. Mas a pessoa insistia, via que tinha condição, tentava, arriscava, mas não conseguia, mesmo assim. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que quando o candidato ele se propõe a fazer um concurso, e sabe que esse concurso tem como critério de avaliação a parte física, é que assim que ele comece os estudos das matérias letivas que fazem parte do edital, que ele comece também a fazer o treinamento físico dele. Até mesmo porque o corpo ele é condicionamento. E se não há condicionamento, ele não responde, ele não tem resposta por no caso ali, o objetivo que eu queira dar a ele. Então, a primeira dica que eu dou é que se você já iniciou os estudos nessa perspectiva que o concurso tem, já comece também a prática da atividade física, lembrando que a gente está num momento complicado na nossa saúde pública, né, onde a orientação é que todos fiquem em casa e por mais que o candidato esteja na ânsia de querer se preparar, ele também tem que ter cuidado e priorizar o que o governo está dizendo, as recomendações do governo para todos nós. Mas é possível iniciar já um treinamento dentro de casa, tanto para a parte abdominal, tanto para a parte da barra, quanto para a parte também da corrida. E aí eu vou estar falando um pouco de cada um, estar falando como isso pode ser feito. Primeiro, na realidade, né, se a gente não estivesse sobre esse momento de quarentena,
E depois eu vou falar o que a gente pode fazer nesse momento de quarentena que possa ajudar os candidatos, tá bom? Então, supondo que nós não estivéssemos num tempo de quarentena, supondo, né, nossa vida normal, estudos, tudo mais, atividade física. Na questão da corrida, não adianta você querer iniciar um treinamento de corrida já pela corrida. O nosso corpo ele não reage a esse estímulo. Então, o que nós temos que fazer é começar esse treinamento de corrida com uma caminhada. E aí, com o decorrer, o próprio corpo vai começar a pedir mais estímulos. Ou seja, a caminhada já não vai ser mais o suficiente para atingir a parte... toda a modificação que o corpo sofre quando inicia uma atividade física, né? Que são coisas mais técnicas, que não adianta ficar falando aqui. Mas começa com uma caminhada, e depois com uma caminhada, você vai para uma caminhada de passada larga, e depois dessa caminhada de passada larga, você começa a trotar, intercalando com uma caminhada, que é você fazer uma caminhada, de repente, 2 minutos ou 1 minuto, e depois você faz 1 minuto correndo, para depois você chegar no treinamento de corrida. Porque o que acontece? O candidato ele fica naquela ânsia de querer atingir a quantidade percorrida do curso, e aí acaba tendo lesão, estiramento, e aí vai todo o trabalho embora. Que não adianta a gente querer comer um prato quente de uma vez só, porque a gente não vai conseguir. Então, a primeira recomendação é ir aos poucos. Por isso que devemos começar desde o início, quando a gente se prepara para poder fazer um concurso público que tem esse critério, é que a gente faça também já inicie a atividade física. Na parte da barra, os candidatos que, supondo que não estamos em quarentena, que estamos aptos à atividade física e autorizados a poder frequentar academias e tudo mais. Isso tudo sempre com a orientação de um profissional de educação física, que é a pessoa que melhor vai ver a condição física que você está, porque nós somos seres humanos e temos o princípio da individualidade. Não adianta querer colocar todo mundo numa forma e querer que todo mundo responda da mesma forma. Se fosse assim, seria fácil e não teria necessidade do profissional. Então, o profissional vai olhar o seu condicionamento, ele vai olhar como o seu corpo responde a esse estímulo que ele vai dar para você, e aí sim, ele pode ver o nível da sua atividade ou não. Mas a gente está falando de uma forma generalizada aqui. Então, por exemplo, a barra, não adianta você querer ir para a praça e você ver uma barra e você querer começar a pegar e fazer, porque você não vai conseguir. Você tem que treinar os músculos que são associados a esse movimento de barra. Então, quais são esses músculos? São os músculos das costas, músculos dorsais, os bíceps. Então, a primeira coisa a se fazer, se você quer iniciar um treinamento de barra, é que você comece a fortalecer esses músculos dos bíceps, das costas. E aí, você vai começar com 2 barras, às vezes com 1 barra, e conciliadamente, junto, não separado, treinando essas musculaturas e incluindo o exercício de barra, você vai atingindo aí o objetivo de conseguir fazer as barras que se predispõem ao concurso público da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Os abdominais, né, a gente sugere que comece da parte mais simples, sem forçar a musculatura abdominal, porque se força essa musculatura, ela é uma musculatura complicada para você tirar esses níveis de lesões que pode acarretar. Então começa com 10 movimentos, grava esses movimentos, tanto da parte da barra quanto do abdominal, para você observar e verificar como está sendo a execução do seu movimento, porque não adianta você só fazer, você tem que fazer o movimento com excelência, porque existem pessoas que vão estar avaliando você e que eles vão estar vendo se você está fazendo o movimento da forma adequada ou não. E a melhor forma de você fazer isso é você gravando esses movimentos. Começa a gravar, começa a observar onde está tendo a falha e aí se você conseguiu atingir a eficiência aí desse movimento. Em questões agora, levando em consideração que estamos no período aí dessa crise difícil referente ao Covid-19, que a solicitação é que nós fiquemos em casa, não frequentemos academias, não frequentemos áreas esportivas que sejam de âmbito coletivo.
você pode começar a fazer o treinamento de corrida pulando corda, porque a corrida nada mais é do que o condicionamento, cardíaco, né, cardiorrespiratório. Então, ao aumentar esse condicionamento cardiorrespiratório, que é coração e pulmão, você vai automaticamente criando uma resistência física. Então, óbvio, não tem como, se você não tem acesso a uma esteira dentro de casa, se você não tem, de repente, um espaço, de repente, dentro da sua área que você mora, que você execute fazer a corrida, começa a fazer pulando corda, que é um ótimo exercício. Ele fortalece os músculos de membros inferiores, que são muito importantes e que são muito utilizados no movimento de corrida, e trabalha toda essa questão cardiorrespiratória. A parte abdominal, se você tiver um colchão, você consegue fazer tranquilamente dentro de casa, ir treinando, fortalecendo. O que é importante ressaltar aqui é que a musculatura, ela reage a um estímulo de acordo com que ela tenha força. Uma musculatura enfraquecida, por mais que você tenha objetivo, força de vontade e intenção, você não consegue, porque ela não está condicionada a fazer aquele movimento. E o que as pessoas pensam, às vezes, é assim: eu estou fazendo um movimento abdominal e eu não estou pegando peso. Como assim eu não vou conseguir? É porque a resistência do movimento, ela gera uma sobrecarga também. E se a musculatura não está apta a executar esse movimento, seu corpo não vai conseguir realizar esse movimento tão pouco. E na questão da barra, existem hoje aí aparelhos que vendem em lojas, que eu não vou dizer aqui o nome, né, porque a gente está ganhando merchan para isso. Mas que você pode procurar, você pode procurar e prender do alto de uma superfície que seja uma parede de concreto, que seja uma parede reforçada, e começar a executar. Até os próprios exercícios de flexão, eles ajudam na execução da barra também, que eles são musculaturas auxiliares. Então hoje, se você não consegue fazer um movimento de barra, você pode começar com treinamento de flexão, porque os músculos auxiliares desse movimento, eles vão estar sendo trabalhados também. E na questão aí que foi falada aí da questão do IMC, por que a Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele autoriza o sobrepeso? Porque o IMC, ele não é um critério de avaliação de gordura, de percentual de gordura. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 1,70 m e ela tem 80 quilos, mas esses 80 quilos, eles correspondem à massa magra, essa pessoa ela não vai estar na questão do sobrepeso. Mas, como a musculatura, o músculo ele é mais denso do que a gordura, ele pesa mais, aí essa pessoa aparentemente aparece em sobrepeso, mas não quer dizer que ela esteja em sobrepeso. Ela pode estar no nível de musculatura que indica o sobrepeso, mas que ela não esteja. Não quer dizer que ela esteja. E não tem receita para essa questão do IMC, né? A pessoa pode se guiar, existe uma receita muito fácil. Eu estava vendo você fazendo aí o cálculo, né? Que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Mas existe uma forma muito mais fácil do candidato se guiar para essa questão do IMC. Ele pega os centímetros da altura dele, e o peso, ele tem que bater ou 3 pontos acima ou 3 pontos a mais desse centímetro da altura. Por exemplo, qual é o meu peso? É mais prático, muito mais. Qual é o meu peso? Hoje eu tenho 75 quilos. Hoje eu sou considerado ali, estou na faixa ali, quase saindo ali, indo para sobrepeso, mas eu ainda sou considerado peso normal. Mas se eu não quiser fazer o cálculo, se eu não souber, ou se eu quiser me guiar para não ter que ficar com uma calculadora andando, ou um celular à disponha, eu tenho 1,72 m e o meu peso que eu tenho que tentar me manter é 72 quilos, porque eu tenho 1,72 m. Eu peguei esses centímetros, 72, e aí eu me baseio no meu peso, 72 quilos, 3 pontos para cima ou 3 pontos para baixo, que seria ou 69 ou seria 75. Isso me mantém dentro do parâmetro de peso normal, né? Eu não preciso ficar calculando e tudo mais. É uma forma mais simples. Legal. O candidato que está em magreza, que ele se apresenta em magreza, não adianta sair comendo como louco. Porque o que vai acontecer?
Eu te falei, esse alimento, né, eu posso falar com precisão, porque não adianta. Eu vi o colega falando, vou comer mais angu. Não faça isso, porque o nosso corpo, o cérebro, ele reage de uma forma muito inteligente. Se ele vê que a gente está mandando uma quantidade de comida a mais do que a gente está acostumado a consumir, ele vai começar a estocar isso como forma de energia. Então a pessoa vai ganhar peso, mas não é peso em musculatura, a pessoa vai ganhar peso em gordura, porque é esse acúmulo de energia que o nosso corpo faz. Isso eu estou falando de uma forma assim, mais sucinta possível para que os candidatos possam entender. Então, esse estoque, o que vai fazer com esse candidato? Esse estoque demasiado, né, a mais, ele vai influenciar na atividade física dele. Ele vai ficar menos condicionado, vai ficar menos disposto à prática de atividade física, vai influenciar todo o trabalho que ele fez. Então, o que eu oriento ao candidato que está abaixo, tá, do peso normal? Ele procurar um especialista, né, nutricionista ou nutrólogo, e que ele possa buscar uma alimentação adequada a ele para que ele entre no peso normal. Não adianta sair comendo, vou comer angu, vou comer principalmente refeições ricas em carboidrato, que por causa do açúcar que essas substâncias contêm, elas são rapidamente acumuladas pelo corpo. Então, mas aí é só buscando um profissional da área para ele montar um plano alimentar. Não adianta. O candidato que está se preparando, ele tem que investir nele. O que acontece? Isso eu posso falar com muita afinco, porque eu sou muita propriedade, porque eu sou concursado, né? Tenho 2 matrículas aí do governo do estado, e eu tive que investir em curso, tive que investir em preparação, tive que investir em conhecimento. Meu curso não tem preparação física, apesar de ser um concurso para professor de educação física, a gente não teve, embora os concursos de hoje, alguns já estão exigindo uma atividade física, alguma coisa, mas exigir um teste de esforço. E o que é o teste de esforço? É como meu corpo reage a um estímulo. Ou seja, eu investi em mim, em treinamento e tudo mais, para que eu pudesse estar apto nesse teste de esforço. Então, o candidato que ele está se preparando, ele tem que investir. E a gente, por exemplo, o meu concurso, eu disputei com 18 mil pessoas para 30 vagas. O meu primeiro concurso. Foram 18 mil pessoas para 30 vagas. Dessas 18 mil, você coloca aí que 10 mil são as que estão se preparando. As outras, o restante, os 90%, 85%, até menos, até muito menos. O concurso era 18 mil para 30 vagas. Sabe quantos aprovados tiveram? 450. Sim. Ou seja, se a gente for fazer, não é nem 10% do número de inscritos. A gente chega aí, 180, 360, mais ou menos 4%. 4% somente estavam preparados e conseguiram apto. Se a gente for pegar os 30 que foram aprovados, e que eu fui um desses 30, a gente não chega nem a 1%. 0,000. Então, a gente vê a realidade é que o candidato ele não se prepara. Ele não se prepara. Não, é verdade. E isso leva o candidato à reprovação. Verdade. Então, assim, o pessoal vem fazendo as perguntas, ontem fizeram as perguntas que eu deixei lá no Stories, e um cara, você falou uma coisa bem interessante aqui, tanto no período de quarentena quanto no período de não quarentena, né? E aí você me falou uma coisa interessante que eu não sabia, tinha a mínima ideia. A preparação em casa para a corrida. Você falou na corda. Interessante isso aí. Existe alguma outra atividade que você pode substituir? Porque olha só, tá tudo fechado. Como é que eu vou encontrar alguma corda? Né? Teria que ir lá numa loja para comprar. Teria alguma outra forma que substitui a atividade pela corda? Ou só pela corda mesmo? Que pareça, atividades como... me fugiu o nome aqui da cabeça agora. Polichinelo. Ele determinado com o tempo. Não é só o cara ficar 1, 2, 3, não. Fiz 500 em 2 horas. Bota assim, a cada 1 minuto eu tenho que fazer 50 polichinelos. Ele estigmatizar essa meta. Não sei, 30 polichinelos em 1 minuto.
40, mais ou menos isso aí. Se ele chegar entre 40 a 45 polichinelos aí, ele tá numa fase boa de aptidão cardiorrespiratória. Outra coisa que ele pode fazer é a corrida no mesmo lugar também. O movimento é uma alternativa, no mesmo lugar. Isso. Calçado com tênis, que é importante. Porque quando você faz essas atividades sem tênis, elas vão gerar impacto direto nos seus membros inferiores. Pode gerar estiramento, pode gerar lesões. Tá, mesmo correndo em casa, no mesmo lugar? Mesmo correndo em casa, no mesmo lugar. Ele tem que estar de tênis, ele tem que estar, não pode estar de chinelo, não pode estar, ele tem que estar adequadamente vestido e calçado para a prática da atividade física, mesmo em casa. Entendi. Então, para a corrida, pode ser o chinelo fazendo atividade física. Pode ter vários exercícios. Tem polichinelo. Você falou que a flexão de braço, é uma alternativa para a barra, né? Para treinar então, por exemplo, auxiliares. Entendeu? Mas me dá mais um exemplo de atividade em casa. Mergulho. Eu consigo. Mergulho. Como assim, mergulho? Mergulho é um exercício onde o candidato ele coloca o braço assim, dessa forma. Deixa eu ver. No chão, apoiado no chão. Isso. Não, apoiado no chão não, apoiado em uma superfície. E ele tem que fazer esse movimento de extensão e voltar. Ah, entendi. Após os dois braços juntos, entendeu? Deixa eu ver, não sei se vai dar pra fazer aqui. Como fosse entre uma mesa e outra. Vamos lá, na prática. Aqui, ó. Apoiou. Vem, ó. Vamos aqui, minha cadeira aqui. Ah, meu Deus. Vai eu pagar o Marcelo fazer. Abaixa mais um pouquinho. Abaixa mais um pouquinho o celular. Não dá entendi. Essa parada aqui. Entendi, não. Pesquisa, mergulho, treinamento de mergulho. Eu entendi. Mas isso tudo a gente está trabalhando musculaturas auxiliares, viu? Não é a musculatura. A musculatura principal que a gente tem que trabalhar para a barra é os bíceps, que são movimentos onde eu trago a carga em direção ao ponto do ombro, ou movimentos de costa como um todo, entendeu? Entendi. Aí só na barra. Mas aí o cara pode. Mas já é alguma coisa. Outra dica. O cara pode pegar 2 latas de leite ninho, coloca cimento, arruma uma barra de ferro, você já fez uma rosca bíceps ali. Já fez já preparou com próprios materiais que a gente utiliza dentro de casa. E aí a gente consegue. Não precisa ser a barra propriamente dita, né? Não precisa. Ele pode começar a fazer o fortalecimento dessas musculaturas, que são as musculaturas que vocês. Agora o candidato. Com essas dicas aí, o candidato que não passa. É claro que a gente não está falando. Porque ele não quis. Ele não quis, né? Porque não é um concurso de alta performance. É o básico, né? É o básico. Se ele começar a se preparar... uma outra coisa importante, rapidinho, Marcelo. Rapidinho, uma coisa importante. A galera não pode fincar o treinamento em 12 minutos, tá? Ela tem que botar aquele percurso pelo menos em 1 minuto ou 2 minutos antes. Ela não pode se fazer o treinamento dela. Corrida por 2.700, não é isso? 2.200 para homem, 1.800 para mulher. Então, ele tem que conseguir fazer esses 2.200 em 10 minutos. Por que eu falo isso? Porque no dia ele está sobre estresse psicológico. Está ansioso, né? Sobre diversos fatores, ansioso. E pode parecer que não, mas esses 2 minutos da qual ele se condicionou para cravar 2.200 em 12 minutos, ele não vai responder. Dele, pelo estresse, vai começar a gerar estresse oxidativo da musculatura, né? E vai começar a gerar reações no corpo dele que vai ser um fator determinante para ele não conseguir aprovação. Isso é importante falar. Show de bola. Não, entendi. Eu acho que é isso mesmo. Vamos lá, Rodrigo, olha só. Suas dicas foram valiosas. Se deixar, a gente fica aqui horas, porque já vai fazer 1 hora que a gente está conversando. Sério? Já tem 1 hora já? Já, quase 1 hora. Já vai fazer 50 minutos. Faltam... Eu tô aqui falando com você e olha, não sei se vai dar pra ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Peraí. Eu tô respondendo a galera de consultoria que eu faço também. Pô, que legal. Um rapaz fez uma pergunta. Ele falou o seguinte, que mora numa região serrana, e que como é que o treinamento dele para a corrida tem que ser de uma forma diferenciada, ele tem que usar máscara, ele tem que usar...
que você indica para o cara se preparar? Por exemplo, o cara mora em Teresópolis ou Petrópolis. Ele faz o treinamento normal, por exemplo, você falou aí que ele tem que fazer 2.200 metros, pelo menos em 10 minutos ou 11 minutos. Nesse caso, que o cara que mora lá em cima, a altitude faz alguma diferença? Ele tem que fazer um trabalho diferente? O que você acha? Se ele for executar o treinamento dele aqui na região metropolitana na qual a gente vive, ele está até em vantagem, ele nem precisa. Tem vantagem, né? Está em vantagem, porque como por ele estar, ser morador da região serrana, ele tem toda uma questão respiratória já que é voltada para aquela região. Então, quando ele vem aqui fazer o exercício aqui, né, vem fazer o teste aqui, ele aí fica em vantagem, ele não tem nenhuma desvantagem não, e nem precisa modificar o treinamento dele não, é só ele treinar e ele vir para casa, certo que ele tá aí um passinho à frente aí da galera que treina. Tá na vantagem, né? Tá na vantagem. Então, ao contrário do que ele pensou, ele tá na vantagem. É verdade. Show de bola. Dudu perguntou o seguinte, tem algum truque na respiração para o TAF e abdominal? O que você fala aí, Dudu? Sim, meu parceiro, tu tem que puxar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca, porque se você começar a fazer... Então, eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu acho boca aberta. Eu entendi o que ele quis dizer, é assim, um truque de respiração. O que acontece? O candidato que começa a praticar uma atividade física, principalmente corrida, ele tem um hábito de correr ou falando ou com a boca aberta. E o órgão que é responsável, né, a parte do nosso corpo que é responsável de trazer respiração para os pulmões é o nariz. Então, o que acontece? O ar, quando ele entra pelo nariz, ele vem aquecido, chega até os pulmões e acontece a troca gasosa da forma correta. Quando o ar vem pela boca, esse ar não recebe o aquecimento devido, o pulmão ele fica mais cansado para realizar essa troca gasosa e vai dificultar a prática do exercício que você estiver fazendo. Então o bizu fecha a boca e inspira pelo nariz, solta pela boca. Puxa ar pelo nariz, solta pela boca. Puxa ar pelo nariz, solta pela boca. Então não tem esquema. Não tem esquema. Não tem esquema, porque muita gente, a maioria das pessoas não fazem isso. As pessoas puxam pela boca porque elas captam mais oxigênio. A proporção da boca, a pessoa consegue puxar mais oxigênio. Então... Eu lembro quando eu corria de forma aleatória no quartel, quando eu fazia isso, puxar pela boca, doía a barriga. Dava uma dorzinha assim... Por causa por causa dessa falta de aquecimento que o oxigênio recebe. Você doía e parava logo. Exatamente, Vamos normal. Vamos lá, deixa eu ver mais alguma essa dor aí. Valeu, obrigado. Deixa eu ver aqui. Qual o melhor lugar para treinar? Asfalto, areia, terra batida? Você quem perguntou foi o Márcio. Vamos lá. Bom, se o cara está em condições normais, né? Não está tendo problema aí da quarentena, tem algum local específico para ele fazer essas atividades? Por exemplo, a corrida. É melhor correr no asfalto, na terra? Não, então, são níveis diferentes. Quando eu corro no asfalto, eu tenho nível base para executar a corrida. Quando eu corro na terra batida, esse nível aumenta. E quando eu corro na areia, esse nível aumenta mais ainda. Então, se eu quero intensificar a minha corrida, eu começo no asfalto e, de repente, se eu tenho esse acesso, eu corro na terra batida e, se eu quiser intensificar ainda mais, eu corro na areia. Legal. Bom. Respondido aí. Então, pode começar direto na corrida. Não tem que começar direto Não começa direto na areia, não. Na terra. Na areia, não. Nem na terra, não. Mas eu nunca vai aguentar, né? Não, dificilmente. Deixa eu ver aqui. O Thiago perguntou o seguinte: se não passar na barra, for nos outros requisitos, é reprovado? Essa resposta é para mim. Se não passar na barra, tá reprovado. Tá reprovado. Tem que passar em tudo, pô. Não é possível. Tem que passar em tudo. Vamos ver outra pergunta aqui, que nosso tempo está acabando. Tem algum treinamento para fortalecer mais consciência? Tem algum treinamento para fortalecer com mais consciência o abdominal remador? Conseguiu compreender a pergunta? Não entendi. Estou até tentando achar a pergunta. Vou repetir a pergunta. Tem algum treinamento para fortalecer com mais consciência o abdominal remador?
Porque Não, o remador... O remador, ele... Pode falar? O remador, ele tem, eu acho que... abdominal, que ele pega as duas partes do abdômen. Ele pega a parte supra, ele pega a parte infra. Então, ele é um movimento de contração simultânea de duas áreas do abdômen. Então, não adianta só eu fortalecer a parte supra, que é a parte de cima do abdômen, se eu não fortalecer a parte infra, que é a parte de baixo. Eu não consigo fazer esse movimento com perfeição. Então, se você quer fortalecer, para conseguir o remador, você tem que treinar as duas partes. Tanto a parte infra, quanto a parte supra. Parte de baixo, não tem jeito, né? Tem que treinar mesmo, né, Rodrigo? A forma de conscientizar o corpo é treinar. O cara não adianta, não vai conseguir atingir. E esses índices... E não é só treinar, Marcelo. É treinar certo. Por isso a importância de procurar um profissional da atividade física. Para dar o treinamento eu tento conscientizar correto. A galera disso. Vamos lá, existe vantagem na corrida em treinar no mesmo local, ao invés de treinar em uma esteira na academia? O que você fala disso, Rodrigo? A esteira, ela gera menos impacto. Quando você treina na rua, é um resultado totalmente diferente do que o treinamento na esteira. A esteira, ela reduz os impactos que são gerados. Então, tipo assim, mas vai depender do gosto da pessoa. Tem gente que não consegue correr numa esteira. Tem gente que prefere correr na esteira. Então, isso aí só vai... o que vai modificar na esteira, na rua, é a questão do impacto que isso vai gerar, né? Na rua, não mudei nada, não. Eu tenho a impressão que correr na rua é melhor no condicionamento físico, do que na esteira. Não muda nada. Não, no condicionamento físico, condicionamento físico não muda. O que muda são o nível de impacto que é gerado nas articulações de calcanhar, nas articulações de joelho. Aí varia sim muito. Entendi. Na esteira, a esteira é sempre melhor nesse impactos. caso. Né? Menos impacto. Gera menos impacto. Entendi. Show. Deixa eu ver aqui. Ellen perguntou o seguinte. Agora é uma candidata, hein? Para nós mulheres, quais exercícios que você acha que devemos trabalhar mais? No caso, qual teríamos mais dificuldade? Eu atendo muitas mulheres com atividade física. E o conselho que eu dou para as mulheres que o exercício que elas vão ter mais dificuldade no concurso APM é a flexão. Porque existe uma posição que não é só você flexionar os braços no chão. O quadril tem que estar encaixado, porque ele tem que gerar uma força de tórax sobre os braços. Ou seja, a posição, a mulher já é difícil, porque ela não consegue fazer a posição correta. Então, o avaliador ali, sem paciência, ele já elimina a candidata quando essa candidata não sabe fazer a posição de flexão. Então, eu recomendo que as candidatas femininas, elas invistam mais na flexão de braço. Tanto no movimento, quanto na posição de execução do movimento. Tem que saber fazer, né? Tem que saber fazer. Rodrigo, eu vou encerrar aqui, tá? Falta um minutinho, tá? Obrigadão, cara, pela sua participação. Certamente a gente vai... Se você concordar, a gente vai usar você mais aí outras vezes. Vontade. Eu acho que se tivesse mais uma hora aí, a gente ficaria mais tempo. É muito rápido mesmo o passo. E orientar a galera, começa o treinamento, porque senão não adianta você estudar, não adianta só estudar. Porque se você estudar e não se preparar fisicamente, você está jogando todos aqueles dias que você ficou final de semana sem sair de casa, sem ver sua família, sem ver amigos, você está jogando isso no lixo.